Eu queria compartilhar com vocês, nessa manhã, uma palavra, né? Eu estava orando depois que o pastor Marcos fez o convite, o que Deus queria falar e ministrar. E aí eu queria compartilhar Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 até o 16. Filipenses 12 e o 16. Eu vi que tem o relógio, então eu quero fazer aqui uma pregação boa para vocês nessa manhã. Diz que tem duas formas de pregar uma pregação boa. É aquela pregação que o pregador prega, passa 1, 2 horas, e você está atento, e no final acaba o culto, você fala, nossa, já acabou? Mas ficou 2 horas sentado e nem percebeu. E a outra pregação boa é aquela que a pregação é muito ruim, mas deu 10 minutos e acabou. Aí falou, já acabou. Então, de alguma forma, eu quero trazer uma pregação boa para vocês nessa manhã. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua com vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem o esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Essa carta de Filipenses é Paulo que está escrevendo, provavelmente em prisão. Alguns acreditam que estava em prisão domiciliar, outros acreditam que estava em prisão num calabouço mesmo. Ele estava preso em Roma e provavelmente seria os seus últimos dias ou anos de vida. Paulo, aí, segundo historiadores, começou o seu ministério, aí a sua conversão com 28 anos de idade, e viveu aí, alguns acreditam até 67, 68, mas não chegou aos 70 anos de vida. Foram quase 35, 40 anos de ministério. E Paulo, então, ele está preso, né? Talvez numa prisão domiciliar, como falei, ou no calabouço. E agora ele está escrevendo uma carta para os filipenses, para aquela igreja que estava naquela região. E a sua carta é uma carta de agradecimento, é uma carta que ele está lembrando a generosidade daquele povo. Porque enquanto ele estava preso, enquanto ele estava na sua missão, essa igreja, lá em Filipe, estava ajudando ele na sua missão. Uma igreja que era generosa no ofertar. Uma igreja que usava muitas pessoas para levar oferta até Paulo naquela época. Então, Paulo está aqui escrevendo na prisão e está agradecendo a generosidade daquele povo. Mas Paulo também aproveita a oportunidade para trazer alguns princípios bíblicos, vai trazer também alguma questão moral e vai tratar vários assuntos. A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Alguém que está preso, alguém que está longe da sua missão, digamos assim, literalmente, está lá afastado, isolado, está alegre, está feliz. E na carta de Filipenses nós vamos encontrar toda essa felicidade. Para quem não sabe, né, essa cidade Filipenses ou Filipo, ela foi dada justamente através do rei Filipe, da Macedônia. E quem era o rei Filipe? Ele é o pai do famoso Alexandre o Grande. Só para nós ter uma situação aqui, onde que era o Filipenses. E Filipenses, ou essa igreja de Filipos, foi a primeira igreja que surgiu na Europa. Foi através de uma mulher chamada Lídia, uma empresária, né, de tecidos. Foi ali à beira do rio, do lago, ou alguns acham do mar. Foi ali que Lídia se converte, foi ali que ela se entrega a sua vida para Jesus. E ali começa então a igreja, a primeira igreja da Europa. Foi na casa dela. Não vamos entrar em detalhes, não é um estudo bíblico, mas é uma questão só para se situar aonde está a igreja de Filipenses. E ali então começa a primeira igreja, e agora então Paulo está escrevendo. E eu queria agora trazer para nós aqui nessa manhã, refletir sobre alguns desafios da vida cristã que Paulo está escrevendo nesses versículos. E a primeira situação que eu vejo no versículo 12, é que Paulo fala assim, olha, o conselho de Paulo falando, olha, eu estou preso.
Eu estou impossibilitado de ir e de avançar nas minhas viagens, mas vocês estão aí. Então, o fato de não estar com vocês, presente fisicamente, o meu desejo é que vocês não parem, que vocês continuem firmemente avançando para a salvação de vocês. Isso significa, então, não fique estacionado na fé de vocês. Primeira coisa que nós olhamos, observamos esse texto, versículo 12 é: não pare. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Cresça, progrida, não fique estacionado na fé. Sabe, esse é o primeiro conselho que Paulo está dando. E quando nós vemos o trabalho da AMAS, 54 anos de existência da AMAS, talvez nós olhamos, será que tem fruto? E nessa manhã nós podemos ver e observar e entender e ouvir alguns testemunhos. Se isso não mexeu com o teu coração, se isso não mexeu, né, lá no fundo da tua alma, eu não sei que pode mexer, nos levar aos olhos, né, molhados. Por quê? Porque aqui tem pessoas que foram tocadas através do amor de Jesus. Seja na cura física, seja na cura da alma. Alguns adolescentes, né, que vieram entregar a sua vida para Jesus. É um trabalho que não está parado, 54 anos avançando. Sabe, essa igreja tem quantos anos que está avançando? Não está parado, uma igreja em movimento, porque a igreja é um organismo vivo. E aqui nessa manhã nós vimos em poucas palavras do pastor Marcos, alguns vamos servir de voluntariado, outros estão indo embora, mas deixaram um legado, e assim vai mudando e vai transformando, e a igreja está em movimento. A igreja não pode parar, e eu como cristão tenho que avançar. Paulo estava preso, impossibilitado, mas ele fala assim: igreja de Filipenses, ou Filipenses de Filipe, não parem, avancem. Né? Uma tradução na linguagem de hoje diz assim: agora vocês devem ser mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Quer dizer, agora o testemunho de vocês tem que aumentar. Antes, quando eu estava com vocês, existia uma fé fervorosa, animados, mas agora sejam mais animados ainda, avancem, continuem. Nós temos um personagem na Bíblia que aparece poucas vezes, e essa semana, preparando o estudo para os adolescentes, às vezes passa na leitura e você nem percebe, é um homem chamado Demas, e Demas, ele vai ser mencionado por Paulo em Timóteo, em Filemão e também em Colossenses. Pequenos versículos. Demas era um cooperador de Paulo. Vai falar em Filemão, lá no último versículo do primeiro capítulo, só tem um capítulo mesmo, ele vai falar que Demas era um cooperador. Colossenses também ele vai falar assim: Demas, o meu cooperador. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Demas, ele está falando de Demas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E ele vai falar assim que Demas, ele deixou de seguir, de avançar, ele resolveu parar na sua fé cristã e ficar de um lado. Ele não quis mais ser um cooperador da obra do Senhor. Alguns acham que Demas se desviou, que perdeu o foco. Mas olhando alguns livros e pesquisando e vendo uma reportagem na Ultimato, que é uma revista cristã, eles falam que não, que Demas provavelmente desanimou na sua fé. Ele resolveu parar, ele estava animado, avançando, mas de repente ele para. Por quê? Qual razão? E o texto fala que ele amou mais o presente século. Tinha coisas em voltas que atraíram mais do que a sua fé cristã. Coisas que atraíram mais do que está evangelizando, estando na missão. Demas resolveu parar. Mas o conselho de Paulo é: não pare. Versículo 13, vai falar assim: não dependa de si, porque é meu tanto querer como realizar. Isso é o conselho que Paulo está dando para a igreja. Olha, né, vocês podem fazer muitas coisas, mas não confiem no braço de vocês, porque quem faz as coisas é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipresente, Ele é onipotente, então não dependo apenas de vocês, porque se dependesse de mim, somente de mim, eu já estaria desanimado, morto, fracassado, e falado: Deus, por que tudo isso? Mas eu não dependo de mim, eu dependo de Deus. Tem um versículo que fala assim: eu sou a videira, vocês são o que mesmo? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, não é o quanto que nós temos de posse, se nós estamos saudáveis ou não. Não temos que nos apoiar nessas coisas, mas sim na palavra do Senhor e confiar nele, que é através dele que as coisas acontecem.
Um trabalho como nós ouvimos de falar aqui da AMAS, ou um trabalho missionário, ou qualquer outro trabalho, ele só vai persistir se Deus estiver no negócio. Porque se Deus não estiver, vai ser só esforço, esforço, e não vai ter nenhuma hora que nós vamos ver resultado. Mas, quando nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor, nós podemos ver frutos e colher frutos. Então, vamos apenas depender do Senhor, porque é a graça de Deus operando, é o Espírito Santo trabalhando em nós e a favor de nós. É o Espírito Santo que está em nós, e através dele nós somos impulsionados a fazer coisas para Ele. Mas não apenas fazer, mas ser também pertencente a Ele. E aí nos traz uma satisfação de saber que eu não estou nesse mundo em vão, mas que eu faço parte de uma grande missão, assim como eles cantaram aqui. Afinal de contas, alguns falam que nós aprendemos cantando. E qual que é o versículo que eles cantaram aqui? Alguém lembra? Mateus? Hã? Isso, e você aprendeu esse versículo. Você vai sair daqui decorando agora esse versículo, sabe? E é isso mesmo. Se nós queremos ir, avançar, o ide do Senhor, nós temos que depender do Senhor, não das nossas próprias forças, não das nossas riquezas. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, diz o salmista, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no nome do nosso Deus. Não foi isso que Davi falou para o gigante? Quando ele foi, você vem dessa forma. Quem é você? E aí então, como Golias fala assim, você pensa que eu sou um cachorro? E aí qual que é a expressão de Davi? O que ele fala? Eu estou indo em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que derrota gigantes, é Ele que traz a provisão, é Ele que faz tudo, tudo, tanto querer como realizar, pensamentos e ações, são tudo dEle. Vamos avançar. Não murmure. Versículo 14, diz assim, façam tudo sem murmurações, nem discussões. E sabe o texto bíblico, desde quando Deus chama o povo de Israel, através de Moisés, nós vamos ver que o povo era esperto em murmurar. Toda hora estava murmurando, Deus fazia um milagre, Deus trazia a graça, e eles murmuravam. Até quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei lá, e estava com duas mensagens, tá, pastor Marcos? E aí, uma é, viva o ordinário, experimente o extraordinário. E aí Deus me levou para essa palavra. Mas quando você olha o povo, fala assim que, uma coisa que me intriga é fala que as roupas não se envelheciam, e os sapatos também não se gastavam. E eu fico imaginando, será que é o sapato deles que crescia junto com o pé, ou os pés deles não cresciam? Mas eu acho que era o sapato crescendo junto com o desenvolvimento deles. Você imagina isso? Você comprar apenas um sapato para o resto da vida, vai sair da moda, mas não faz mal, você vai economizar bastante coisa. Sabe, é isso, sabe? Mas o povo, Deus trazia o milagre, fazia o extraordinário, e o povo murmurava, nunca estava bom. E aí, Paulo está falando, olha, façam tudo sem murmurações nem discussões. Avance, não parem, sejam gratos ao Senhor. Então isso significa que o comportamento do povo de Deus deve ser uma gratidão, deve ser um coração cheio de alegria por tudo que Deus faz. Lá em Judas, no versículo 16, também só tem um capítulo, diz assim, falando do povo, e Judas está combatendo aqueles que são hereges, aqueles que estão falando contra o Evangelho, ou estão deturpando o Evangelho. E Judas vai comparar essas pessoas que murmuram, igual a essas pessoas, hereges. E ele fala assim, olha, os tais são murmuradores, falando das pessoas, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ele está falando, olha, aqueles que estão murmurando na sua fé, aqueles que estão reclamando de tudo, são como essas pessoas hereges. É isso que Judas está trazendo além da sua carta. E Judas era quem mesmo? Irmão de Jesus. Não era o Judas traidor. Não murmure. Então, na vida cristã, não tem espaço para murmuração. Mas às vezes a gente murmura. Sabe aquele murmurinho? Murmúrio vem daquela questão, tinha um desenho que ficava, como é que era, o Hard, esqueci o nome do outro, né? Murmurar, sabe aquela coisa, você nunca está contente, é o descontentamento das coisas, nunca contente,
É como aquele cara que andava a pé, né, orou para uma bicicleta, conseguiu a bicicleta, Deus, mas bicicleta, todo mundo tem uma moto, e vai ter uma moto, e vai ter o carro, e vai ter isso, nunca vai estar contente. Sempre vai querer mais. Vamos lá, vamos avançar aqui. Não apague a sua luz. É isso que ele está falando, um desafio, às vezes, que nós vamos estar parados, murmurando. Mas ele fala assim, não apague a sua luz. Versículo 15, diz assim, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilhem como luzeiros no mundo. Olha, Paulo já estava falando naquela época, o mundo está cheio de coisas ruins, mas, afinal de contas, o mundo jaz no maligno. Tem várias coisas aí que o mundo está oferecendo. Mas, no meio dessa corrupção, no meio de tantas coisas que não prestam, no meio dessa escuridão, vocês, igreja de Filipenses, sejam luz. Vocês, igrejas aqui em Vite, sejam luz, sejam um luzeiro. Sabe, a luz, ela transforma. E a expressão aqui é a mesma que Jesus vai usar em Mateus capítulo 5, falando que nós somos a luz do mundo. E sabe, não é uma opção. Não é assim, olha, se vocês quiserem, vocês vão poder ser a luz do mundo. Não. Olha, o cristão, ele é a luz do mundo. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Ou nós somos ou não somos. Essa é a expressão que está aqui. Ele está falando, olha, nós temos que brilhar. E a luz muda tudo. Quem tem medo do escuro aqui? Não precisa levantar a mão, mas se quiser confessar, nós vamos orar por você e vamos mandar isso. Fala assim, Deus, nunca deixa acabar a luz aqui em Vitimarsum, tá? Porque a pessoa tem medo do escuro. Mas sabe, a escuridão às vezes nos traz temor. E, não sei se você percebeu, mas em alguns ambientes, às vezes tem algumas baratas e alguns bichos lá que vêm que não são desejados. Mas quando você aperta a luz, aquelas baratas saem se escondendo, vão procurando a escuridão. Sabe, tem coisas nas nossas vidas, às vezes, que são esses pequenos insetos que estão lá, nos incomodando. Mas quando a luz vem, é para tratar tudo isso. Seja a falta de perdão, seja a falta de compaixão, seja tudo. Deus quer tratar e trabalhar em nós. Então, não apague a sua luz, mesmo quando eu estiver preso. Paulo está falando, estou preso. E sabe, se nós olharmos o contexto de Atos, e depois ver toda a questão quando Paulo estava preso, Paulo ele testemunhava da sua fé para os guardas, a ponto de que muitos deles se convertiam ao cristianismo. Eles olhavam para ele, mas você está aí aprisionado, muitas vezes acorrentados. E a prisão não era. A nossa prisão aqui brasileira é difícil. Não sei se alguém já foi uma vez visitar alguma prisão. Me lembro que muito tempo atrás eu fui visitar um amigo lá aqui em Palmeira, ainda perto, aqui na época que podia, né, as delegacias ter pessoas presas. Era assim, era terrível. Mas na época de Paulo era nem imaginável. E aí mesmo naquela situação, eu falo, como que esse homem está contente? Como que esse homem ainda pode me encorajar? Eu fico imaginando alguns até casados e Paulo dando aconselhamento, né, pastoral para aquelas pessoas. Saindo dali, talvez chorando e se convertendo. Sabe, isso é ser luz em meio às trevas. Isso é ser luz. Que nós possamos ser esse luzeiro a qual Paulo está trabalhando. Aí, para encerrar aqui tudo isso, podíamos ir muito mais longe, mas eu vou encerrar por aqui. Fala assim, não perca a esperança, versículo 16, vai falar, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quer dizer, não perca a esperança, porque o que importa no final de tudo é a volta de Jesus, é o encontro com Ele, é o final da corrida, é isso que importa, é atravessar a linha de chegada. Então, não perca a esperança, nossa esperança está em Cristo, é Ele. Vamos passar por várias dificuldades, várias provações, né? Nós vimos aqui o pastor falar, passei por experiências boas e não tão boas, mas eu aprendi também com aquelas que não eram tão boas e eu cresci. E sabe, é isso mesmo que é não perder a esperança, porque a esperança não está nesse mundo aqui, não está em pessoas, mas está na pessoa de Cristo Jesus, está no porvir. E sabe, eu lembro que muito tempo, nós passávamos por algumas regiões e estava escrito assim uma placa, acho que era da Adventista, né? Jesus breve voltará. Não sei quantos lembram aqui, tinha muitas quando eu ia para Curitiba aqui, Jesus breve voltará. Agora a gente não vê mais essas placas, talvez até proibido, né? Alguns lugares aqui mais para o norte a gente vê uma ou outra. Mas sabe, é isso mesmo. Jesus em breve voltará. E algumas pessoas, mas Jesus está demorando a voltar.
e talvez pararam, estacionaram, foram demas. Mas não vamos perder a esperança, vamos ser estimulados, encorajados, fortalecidos para vivermos a fé cristã, custe o que custar. Paulo, ele termina a sua carta, eu poderia parafrasear, mais ou menos ele falando assim: mesmo que eu seja executado aqui e agora, né, Paulo está falando ali nos últimos versículos, mesmo que eu seja morto agora, nesse lugar, eu partirei alegre, porque eu sei que a minha esperança e a minha alegria não dependem das circunstâncias, mas de Cristo Jesus. É isso que ele estava expressando e falando na sua carta. Eu queria concluir isso com um vídeo que eu passei para o pastor Marcos, acho que já está com a mídia. Esse vídeo fala de Derek Redmond. Talvez você já viu essa história ou já viu esse vídeo, mas eu acho que isso vai ilustrar, e eu vou concluir então a nossa mensagem com essa ilustração. Ele foi concorrer às Olimpíadas de 400 metros em Barcelona em 1992. Era a sua chance de sair campeão daquela corrida de 400 metros. Ele treinou muito. Ele teve uma frustração na Olimpíadas anterior, a qual ele teve uma distensão no tendão de Aquiles, e agora estava pronto. Um ano antes ele ganhou a Olimpíadas do Campeonato Mundial, junto com a sua equipe de revezamento. E agora estava lá, pronto, preparado. Ele tinha um foco. Ele falou assim: eu não vou desistir, eu não vou parar. E aí então acontece aquilo que nós vamos ver agora nesse vídeo. Esse é o pai dele, britânico, do Derek. Então o Derek teve uma distensão, logo na partida, uma distensão que ele não conseguia mais continuar com sua corrida. E depois, lendo o testemunho dele, não sei se você já leu, ele fala assim: eu não ia deixar as Olimpíadas me vencer. Eu treinei para isso. Eu me preparei para isso. E quando eu tive aquela distensão, fiquei revoltado, passou várias coisas na minha cabeça, mas eu tinha um pensamento: eu preciso terminar a minha corrida. E sabe, a gente não vai lembrar do campeão dessas Olimpíadas, mas ele, se você procurar, você vai encontrar. O seu pai entra em cena e fala assim: você está bem? Ele fala, só me leve para a raia 5. E o pai então continua com ele até o final e dá o suporte para ele. O médico chega, tenta fazer ele desistir, vem a equipe, né, da prova e fala: para, chega. Ele fala: não, eu vou até o final. O pai entra em cena. Paulo, ele terminou a sua carreira morto, ele terminou a sua carreira de uma maneira drástica, perseguido, mas o pai o recebeu. Nós estamos caminhando. Nós estamos indo. Não desista. Persevere. Os desafios são grandes. Mas se precisar, o pai vem, te pega junto e fala: vamos. Não precisa terminar em primeiro lugar.
o importante é cruzar a linha de chegada. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você e nós vamos encerrar esse culto nessa manhã. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas que nós podemos ouvir. Obrigado, Pai, pelas canções. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado, Pai, porque hoje nós recebemos tanto do Senhor, Pai, nessa manhã. Pai, obrigado por Tua palavra que nos encoraja a prosseguir e a avançar, ó Deus. Desafios são enormes, mas, Pai, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Pai, que nós possamos depender somente da Tua força, somente do Teu querer, ó Deus. E que o Senhor dê a graça para cada um de nós. Podemos, ó Pai, sim, Pai, continuar passo a passo, cada dia avançando, Pai, até o dia que o Senhor venha, ou que nós possamos partir e se encontrar com o Senhor, Deus. Possamos avançar correndo, Pai, essa carreira, Deus. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado, Pai, por irmãos, Pai, que nós ouvimos aqui dispostos a servir ao Senhor, não importando a idade, Pai. Obrigado, Pai, porque essa igreja é uma igreja, Pai, que está avançando. E que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida de cada um dessa igreja, Pai. Obrigado, Pai, pela missão também da AMAS, que tem avançado, que tenha, Pai, prosseguido, Deus. Pai, talvez, Pai, nessa manhã também tem pessoas cansadas. Assim, ó Pai, como nós ouvimos falar de Demas, decepcionadas, mas que nessa manhã elas confiam no Senhor, que elas têm uma certeza e a convicção, que esse Pai está ali pronto, Pai, para curar as suas feridas, para tratar o seu coração e para fazer avançar até a linha de chegada. Pai, que o Teu amor, esse amor grandioso, ó Pai, a qual a Tua palavra fala, Pai, seja real na vida de cada um de nós. Que a Tua paz, a paz de Jesus Cristo, ó Pai, seja com cada um em nome de Jesus. E que a comunhão do Espírito Santo, Pai, seja real, Pai, durante essa semana, Pai, com essa igreja, conosco, ó Pai, aonde nós formos, que nós possamos ver a Tua comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém.